os seus gestores, prefeito, o vereador, que nesta eleição, ou vereadora, nessa eleição agora de 2020, no cenário estadual, do deputado federal estadual, o senador, do presidente da República. Então, você precisa participar ativamente. E eu participo ativamente. Bom, por ser político, por estar na política, por gostar da política, eu entendo, e por conviver, né, durante os mais de 11 anos agora, com um cidadão que dedicou a sua vida inteira à política, que é Luciano Bispo de Lima, eleito prefeito 4 vezes de Itabaiana, e quem conhece a história de Luciano, quem se aproxima dele, quem está com ele o tempo todo, percebe que ele usa a política para fazer o bem. Raimundo, nos últimos 5 anos, de 2015 até agora, nós estivemos como diretor de comunicação da Assembleia, e muito próximo do dia a dia de Luciano. Antes foram 4 anos como prefeito, ele prefeito e o secretário de comunicação lá em Itabaiana. O que tem de categoria, sabe, de trabalhador, que buscou a porta da Assembleia, e o gabinete dele foi sempre aberto. O gabinete do Luciano foi sempre aberto. E dessa história de dizer, marque aqui para daqui a 50 dias, ou não recebo, não chegou, não veio. Ele atende a todo mundo. E dou alguns exemplos. Vocês lembram daquela batalha dos policiais civis e dos delegados por alguns direitos que eles precisavam ter? E foi no diálogo. Eu lembro que os presidentes e representantes da ADEPOL bateram na porta e conversaram comigo. Foram a mim conversar. Marcos, a gente queria marcar uma hora com o presidente. Eu disse, vamos agora, subir agora. E nós subimos e chegamos lá no gabinete. Eles colocaram as demandas dele para o presidente, e o presidente dialogou com o governador sensibilizou-se também, o presidente dialogou com os deputados e foram aprovados aqueles pedidos que eles fizeram, pedidos que impactam na vida desses policiais civis e dessas policiais civis. Então, assim, é você testemunhar a construção do bem através da política. Um outro exemplo, os professores. O Sintésio fez uma ocupação na Assembleia Legislativa. Vocês lembram disso? E, de imediato, o presidente chegou para mim e disse, Marcos, você vai fazer a interlocução com os professores. E eu, de pronto, sentei com o deputado Irã Barbosa, sentei com os professores, com a direção do Sintésio, e começamos um diálogo. Eles permaneceram na Assembleia com toda a estrutura necessária. À noite, no primeiro dia, a professora ligou para mim e disse, Marcos, nós estamos sem as condições sanitárias. E eu de pronto, liguei para o subtenente, agora o capitão Melo, liguei para outras pessoas, nós viabilizamos lá no anexo uma outra estrutura para as professoras e professores. Enfim, essa interlocução, e dos 4 itens que os professores estavam pedindo, Luciano Bispo negociou e conquistou 3 itens. Os professores na luta conquistaram dos 4, 3 itens. Então, como é que eu não gosto da política? Como é que eu digo que não quero participar da política? Se eu sei que a política, através desses mecanismos, proporciona ganhos e vitórias para as pessoas. Me lembro, por exemplo, daquela tristeza, né, dos pacientes oncológicos que tinham que sair daqui para outros estados, e era um suplício. E foi a política. Foi na política que se conseguiu um convênio com a Clinrad. E o governador, então, Jacques Barreto, foi na Assembleia Legislativa para assinar esse convênio em homenagem à Assembleia Legislativa, aos políticos. Beneficiou quem? As famílias que ficavam angustiadas. Sabe? Então, por tudo isso, à minha disposição de querer participar. E qual é o propósito? Qual é o propósito? Luciano Bispo tem mais 2 anos e meio como presidente da Assembleia. Isso. Já foi reeleito presidente da Assembleia. Com certeza eu continuaria como diretor de comunicação por esses 2 anos e meio, pela relação de irmandade, pela relação de confiança que temos um com o outro. E eu, conversando com ele, eu renunciei ao cargo para ir disputar uma vaga de vereador. Por quê? Para quê disputar essa vaga de vereador? E há um projeto construído nessa pré-candidatura. Projeto, é que quando a gente olha para uma criança de 6 anos, de 10 anos, um garoto de 14, de 15, e vê ele ir estudar nas escolas públicas de Aracaju,
e aprender a ler, escrever, história, fazer conta, tudo isso está corretíssimo. Ele só não está aprendendo a ser humano nos tempos atuais. É o que a gente fala, é preciso ensinar a essas crianças inteligência emocional, para que eles aprendam como reagir aos desafios da vida. Tem muito garoto e muita garota que quando chega na idade de mercado, por exemplo, não consegue emocionalmente se estabilizar para fazer uma disputa no concurso público. Estuda, aprende, mas quando chega na hora da prova, dá o famoso branco, dá um apagão. Isso é capacidade emocional. E isso é ensinado. Isso é desenvolvido. Como reagir, por exemplo, a um término de um namoro, como reagir ao assalto, como reagir a qualquer situação de desafio na vida. As pessoas precisam aprender isso. Então, inteligência emocional tem que ser matéria ensinada nas escolas. Empreendedorismo. Você precisa ensinar essas crianças a empreender, a desenvolver a sua possibilidade de gerar renda a partir dela própria e acabar com aquela estrutura, aquela ilusão de que depois que ele terminar de estudar no ensino médio tem um emprego de carteira assinada esperando por ele ou um concurso público para ele passar. Não tem. Então ele precisa estudar e precisa ser inteligente emocional e precisa aprender a empreender, o que é que ele sabe fazer, o que é que ele pode desenvolver a partir das suas habilidades. Se for na dança, se for na arte, se for no comércio, se for em qualquer área, ele precisa aprender, ele precisa despertar. E é a escola, o núcleo que vai despertar isso nele, quando ele está em formação. Não podemos deixar para ensinar uma pessoa a empreender aos 30, quando ela bate todas as portas e entra em desespero por não achar uma qualificação de emprego formal. É lá na base. E educação financeira. O professor Maurício Cajazeira, que é um economista, professor de faculdades aqui, nós fizemos uma live com ele, e ele, economista, ele faz consultoria para pequenas, médias e grandes empresas. E ele disse: Marcos, parabéns pelo projeto que você está levando a educação financeira para as escolas, para a base. Porque 80% dos micros, pequenos e médios empresários não sabem lidar com dinheiro. Você sabe por que as empresas, na sua grande maioria, quebram? Porque não conseguem administrar. Tem gente que abre uma empresa e, por exemplo, firma um contrato com uma prefeitura ou com o governo do estado ou com uma empresa privada. E quando recebe a fatura cheia, tipo R$200 mil, ele acha que esse dinheiro é dele. Porque ele está vendo o dinheiro disponível na conta dele. Ele não faz um planejamento, porque ele não aprendeu a fazer planejamento. E ele sai gastando esse dinheiro numa dificuldade como essa da pandemia, por exemplo. A empresa não tem caixa. A empresa não tem caixa. Por quê? Porque ao longo da vida, esse microempresário, pequeno e médio empresário, ele não conseguiu fazer ou não conseguiu gerar dinheiro a partir desse dinheiro. Ele não conseguiu gerar dinheiro a partir desse dinheiro. Deixa o dinheiro dominar. Isso é ensinado. E o professor disse isso. Cito até um exemplo. Marcos, o meu filho de 5 anos, a primeira mesada que eu dei para ele foram R$2. E ele foi com o irmão na mercearia e comprou tudo de bala. Chegou à tarde, chupou as balas todas. Então, no dia seguinte, ele gostou das balas. No dia seguinte, o que é que ele fez? Veio me pedir mais R$2. E eu disse, ele disse, não. Papai, quando lhe deu, disse, é para a semana inteira. E você já quebrou, você já faliu pela primeira vez na vida, aos 5 anos de idade. Na semana seguinte, ele deu mais R$2 e esse garoto começou a entender que se ele gastasse os R$2 todos naquele dia, ele não teria no dia seguinte. É isso que a gente precisa ensinar. E da minha alegria, na revista Exame, em dezembro de 2019, eu recebia pouco, quando a gente começa a compartilhar esse projeto, eu recebia pouco. A educação financeira é matéria obrigatória. Sabe a partir de quando? De 2020. Por conta da pandemia, obviamente isso não está implantado. Mas você sabia, Raimundo, tem um município sergipano que quando o prefeito colocou isso, teve gente que votou contra no conselho?
São essas coisas que a gente precisa discutir. Então, esses 3 pilares, inteligência emocional, empreendedorismo e educação financeira, na base, na escola, sendo ensinado, inclusive aos professores também, que tenham essa necessidade, porque nós temos necessidade. Quem está nos ouvindo agora sabe que o que eu estou falando é verdade. As pessoas não têm educação financeira. As pessoas não têm educação emocional. As pessoas não foram preparadas para empreender. Foram preparadas para estudar, ter um emprego de carteira assinada ou concurso público, trabalhar durante 30, 35 anos e se aposentar, para a partir daí começar a viver. Ora, como é que você prepara uma criança nesse cenário? Isso funcionou na década de 70 do século passado. Hoje não funciona mais. E na outra ponta do projeto, são 2 pilares, na outra ponta do projeto, a nossa proposta é criar uma linha de crédito entre R$2.000 a R$5.000, com capacitação e aval da Prefeitura de Aracaju. Qualquer pessoa que queira empreender tem o direito de ir na Prefeitura, e a Fundac tem uma estrutura excelente de curso, de treinamento, para qualificar a pessoa naquela área, ensinando ela a profissão que ela quer, detalhes. Por exemplo, uma pessoa que sabe fazer tortas deliciosas, mas não sabe comunicar, mas não sabe se posicionar nas redes sociais, não sabe gerenciar esse dinheiro. Quem é que tem que fazer isso? É o poder público. E a Prefeitura tem a obrigação de fazer isso. E nós vamos fazer isso. E entre R$2.000 a R$5.000, para que as pessoas possam empreender. Eu fiz uma live com o Vitor Hollenberg, que é o presidente do Grupo LID aqui de Sergipe. E a informação que ele me passou, o Grupo LID reúne empresas que têm faturamento acima de R$25 milhões ano. O PIB desse grupo é de 7,5 bilhões. E a informação que ele nos deu é assustadora, mas é desafiadora. Eu costumo, quando encontro uma tempestade, reconhecer a tempestade, mas é preciso buscar mecanismos para vencer esse desafio. 17 mil empresas sergipanas fecharão suas portas até dezembro de 2012. Algumas já fecharam e outras irão fechar. A soma disso dá 17 mil empresas fechadas, gerando 43 mil desempregados. Então, quem está procurando emprego hoje, batendo na porta, em dezembro tem mais 43 mil pessoas somadas a esse exército pedindo emprego. Vai ter emprego para todo mundo? Não. As pessoas vão viver de quê? É preciso preparar isso. Educar as crianças e criar condições para que, por exemplo, uma mãe solo que cria seus filhos sozinha, como é que ela faz? O que ela vai buscar? Então, o poder público tem essa obrigação de permitir qualificá-la, de ensinar, fazer a junção. Se você tem uma pessoa que sabe fazer muito bem o doce, a torta, e você tem uma outra pessoa que sabe fazer muito bem a comunicação nas mídias sociais, por que não juntar esses 2 polos? Por que não juntar essas 2 pessoas? E você dá o recurso, né? Empresta esse recurso consignado, com 6 meses de carência para ela começar a pagar, para permitir que ela contrate esse outro profissional que vai ajudá-los a colocar seu produto no mercado. Ganha os 2 e ganha o município com a geração de renda. É isso. É para isso que a política funciona. É por isso que a gente está construindo o projeto Aracaju. Por que PDT e não MDB? Já que o senhor há pouco falava sobre essa aproximação, essa ligação estreita com o presidente da Assembleia Legislativa, que é uma figura carimbada da agremiação MDBista. A resposta é muito tranquila. Pois não? O projeto ele vinha sendo construído, né? E eu conversei inclusive com o ex-governador Jackson Barreto, que é o presidente do Diretório Municipal de Aracaju. Só que o MDB não conseguiu construir uma chapa. O MDB não conseguiu construir uma chapa de vereador. Diante desse cenário, poderia ficar para disputar a eleição sozinho no MDB, para ir buscar 13 mil votos, que é a legenda para eleger um vereador. As pessoas que estão em casa não têm a obrigação de saber como é que funciona a política. Mas para você eleger o primeiro vereador,
o partido precisa alcançar 13 mil votos em Aracaju. Seja ele uma pessoa só, com 13 mil, ou 10 pessoas com 1.300, por exemplo, ou 20 pessoas com 650. A soma tem que bater 13 mil, que é o coeficiente eleitoral, para eleger o primeiro vereador. Eu sozinho no MDB não ia ter 13 mil votos. Então, diante desse cenário, conversei com o governador Jackson Barreto, tivemos algumas reuniões, tanto eu, o próprio Everton, Rosman, e diante desse cenário, olha, não tem gente. Ninguém queria ir para o MDB. Então, o prefeito Edivaldo Nogueira já havia me convidado para ir para o PDT, e vou dar aqui uma informação. Há cerca de 1 ano e meio, estão aí vivos, graças a Deus e com muitos anos de vida, Fábio Henrique, que é o presidente estadual do PDT, Cláudio Silveira, que preside hoje a sua Avante, e o próprio Edivaldo Nogueira. E eu cheguei para os 3 e disse: o melhor caminho para Edivaldo Nogueira é o PDT. Isso pensando na reeleição do prefeito Edivaldo. E pensando no fortalecimento do PDT. Sabe por quê? Porque em 2018, eu, Marcos Aurélio, votei, apoiei Ciro Gomes. Os meus cards de campanha tinham deputado estadual Luciano Bispo, Fábio Litidieri, que é o deputado federal de Luciano Bispo como federal, tinha Rogério Carvalho, do PT, que era o candidato da coligação, tinha Jackson Barreto, que era o candidato da coligação, Belivaldo Chagas, e não tinha o Fernando Haddad, tinha Ciro Gomes. E isso foi conversado com o Luciano Bispo. E o Luciano seguiu o Fernando Haddad, do grupo, né? O governador estava apoiando o Fernando Haddad. E eu, Marco Aurélio, optei e conversei democraticamente com o Luciano. Então, o PDT, hoje, Ciro Gomes é um dos homens que tem um plano para o Brasil. Se Ciro Gomes fosse para o segundo turno, ele seria o presidente do Brasil, não tem a menor dúvida disso, as pesquisas todas apontavam isso. E o Brasil estaria passando por um desenvolvimento, sabe, de unificação. Não vou entrar na discussão Bolsonaro contra Bolsonaro, anti-Bolsonaro. O que eu desejo é que Bolsonaro faça um grande governo. E digo isso assim com a alma muito tranquila. Porque se ele faz um grande governo, ganhamos todos nós. Ele esteve aqui para a inauguração oficial da Celso, que é da usina termoelétrica, e garantiu benefícios para a Sergipe. Jesus abençoe. Que os benefícios venham. Eu devo desconhecer, por exemplo, que durante a pandemia, o governo federal, mas é obrigação, mas fez. Manteve o nível de recursos dos repasses para os estados e municípios que o governo Bolsonaro, eu vou desconhecer isso? Por que eu vou desconhecer isso, se isso é verdade? Então eu tenho mais que agradecer ao governo Bolsonaro por manter isso. Mas foi pressão do Congresso, podia ter vetado, podia ter conseguido, brigado. É isso que as pessoas precisam entender. Ele foi eleito presidente do Brasil, a maioria entendeu que ele deveria ser eleito, entendeu por que ele foi eleito presidente do Brasil. As pessoas sabem? Porque criou-se um ódio ao PT. Criou-se um ódio ao PT, pelos erros que o PT cometeu. E isso não se tira de um dia para a noite. Então, o PDT, a opção pelo PDT, diante da não viabilidade do MDB, a opção foi o PDT. Recebi convite de alguns outros partidos, muito honrados, recebi sim. O próprio Cláudio Silveira me convidou para participar do agrupamento dele, que está no Avante. E eu sentei com o Cláudio. Primeiro me convidou para o PSC e eu disse: Cláudio, no PSC não, porque o PSC é presidido por André Moura e não tenho nada pessoal contra o André, só que André é adversário político do meu agrupamento, que é o agrupamento do Luciano Bispo. Então nós somos adversários. Em Itabaiana, por exemplo, somos adversários, e não faz sentido. Não faz sentido. E quando eu conversei com o Luciano sobre a possibilidade e o convite que recebi de Edivaldo Nogueira para ingressar no PDT, o Luciano ficou muito feliz. Muito feliz mesmo. E já tivemos uma conversa com o prefeito Edivaldo Nogueira sobre o projeto, sobre toda essa formação desse projeto Aracaju. Edivaldo ficou muito feliz com a proposta que a gente está construindo. A resposta à sua pergunta de por que o PDT é isso. A identidade. Lá atrás com Ciro Gomes, o convite feito por Edivaldo Nogueira, a sugestão que eu dei a Fábio Henrique, a Cláudio Silveira, para que Edivaldo fosse para o PDT,
Isso tudo me deixa muito feliz. E tenho bons amigos no PDT. Converso com o Marcos Aurélio, ele é do PDT, pré-candidato a vereador aqui pelo município de Aracaju. Há pouco você falava sobre o plano do partido do PDT. Me fala um pouco a sua ideia. Vai disputar diretamente com vereadores, né, que ocupam cargos na Câmara, no Parlamento Municipal e ao mesmo tempo fortes nomes, lideranças políticas tradicionais da política aqui aracajuana. Marcos vai disputar agora um cargo eletivo, apesar da sua participação efetiva na política sergipana. Me fala um pouco sobre o partido em si, né? Qual a ideia do partido e como pensa o PDT ocupar cadeiras no parlamento aqui de Aracaju? Veja, o projeto do PDT, hoje ele tem 5 vereadores com cadeira no PDT e a nossa perspectiva é que essas 5 cadeiras sejam mantidas. Pode-se pensar numa 6ª cadeira? Pode, mas assim, a princípio a ideia é entre 4 a 5 cadeiras do PDT serem mantidas na Câmara Municipal. E quando isso foi colocado, aí na hora que foi formulado o convite ao vereador Vinícius Porto, quando disseram Marcos, Vinícius Porto veio, eu disse, que bom que ele vem. Mas Vinícius é um candidato forte, disse, olha, Vinícius tem 1 voto que é o dele e eu tenho 1 voto que é o meu. Então, a princípio, sai todo mundo apenas com 1 voto. Essa é a grande visão que eu tenho da política. Mas Vinícius foi muito bem votado. Parabéns. E tomara, eu até brinquei com ele na outra reunião que nós tivemos, eu disse, meu irmão, vá buscar os votos, traga muitos votos. Porque, Raimundo, eleição se ganha com votos. Aquele cidadão, e quando eu disse isso a Luciano olhou para mim e disse assim, você está certo. Aquele cidadão que vive com a conta, com a máquina calculadora, fazendo conta, e esse foi um dos argumentos quando eu recebi convite para alguns partidos. A pessoa chegava e dizia assim, Marcos, você é um bom nome, você tem visibilidade, você é um cara que está conhecido em Aracaju, venha para o partido X, e aqui você é o primeiro colocado, e a vaga é sua. Porque você é o primeiro colocado, então a vaga é sua. Aí eu olhava, sorria, agradecia o convite, mas pensava, eu disse, e você combinou com quem para ser o primeiro colocado? Está combinado isso com quem? Primeiro, se tem essa garantia de que eu serei o primeiro colocado, isso já está decidido. Se está decidido, não preciso ir para as ruas. Quando for permitido, tem de voto, que eu já estou garantido. Como primeiro colocado de um partido, estou com a vaga eleita, fico em casa. Não. Todo candidato, a partir da convenção, quando for oficializada, todos começam com 1 voto. E é um voto individual. O que é que vai fazer a diferença? O que é que vai trazer mais 2, mais 100, mais 1.000, mais 3.000 votos, mais 4.000 votos? É a capacidade que você tem de transferir credibilidade para quem você alcançar. E é isso que nós estamos fazendo. Estamos dialogando nessa pré-candidatura, estamos conversando, estamos trabalhando, estamos conversando. E mostrando às pessoas o projeto. Olha, para que você quer ser vereador? Marco Aurélio quer ser vereador por isso. Os pilares da educação para os garotos, uma linha de crédito para quem quer empreender. De forma clara. Deixar de forma muito objetiva. A pessoa que, lá no período eleitoral, dia 15 de novembro, decidir fazer isso, ela vai saber o que cobrar. Se Marco Aurélio for eleito vereador em Aracaju, essas são as bandeiras. E as pessoas vão poder cobrar isso de mim. Não é um discurso vago. Me eleja porque eu vou trabalhar para melhorar a educação. Melhorar em quê? Melhorar em quê que você vai fazer? Eu estou dizendo assim de forma muito clara o que eu vou fazer. O que eu pretendo fazer. E as pessoas podem cobrar isso de mim. Não podem? Podem. É assim que funciona a política. Dentro do PDT, outras pessoas terão votos também. Que bom. Se eu for dentre esses 4, 5, 3, enfim, a gente não sabe qual é a reação da sociedade. Se eu for eleito entre os vereadores do PDT, primeira coisa, a identidade como partido eu tenho. Eu já estou deixando muito claro para o meu projeto, por exemplo, para presidente da República.
o meu projeto para presidente da República, respeitando todas as outras matizes, é com Ciro Gomes. Disso ninguém vai ter dúvida. Disso ninguém vai ter dúvida. O meu líder político em Sergipe é Luciano Bispo de Lima. Você entende isso? Então, assim, as pessoas precisam ter clareza. Quem trata com Marcos Aurélio tem clareza das minhas posições. E essas coisas eu não abro mão. Minha liderança política é Luciano Bispo de Lima e o meu projeto nacional é Ciro Gomes. Marcos, e se Luciano não apoiar Ciro Gomes? Vamos repetir o que nós fizemos em 2018. De forma muito tranquila. Marcos, tem possibilidade de Luciano Bispo apoiar um candidato a governador e você outro? Não. Não tem. Forma-se muito clara. Não tem. Uma outra coisa. Marcos, um deputado estadual que Luciano Bispo apoie, seja ele o candidato ou outro, você apoia outro candidato? Não. Essa posição é clara. Luciano Bispo é deputado estadual. Se for candidato à reeleição de deputado estadual, o meu voto para deputado estadual é dele. E se eu tiver um amigo, eu vou buscar para ele. Sabe o que é isso? Isso é lealdade, isso é gratidão. É acreditar no homem do projeto. As minhas ações são dessa forma. Exatamente assim. Deputado federal. Aí eu tenho possibilidade e o direito, por exemplo, de fortalecer no cenário nacional o meu partido, que é o PDT. Aí eu tenho um compromisso com Ciro Gomes. Não tenho? Tenho. Percebe como eu trabalho, como eu atuo na política? Olha, Raimundo, em 2012, nós perdemos a eleição em Itabaiana para prefeito. O Luciano Bispo era candidato à reeleição e nós perdemos a eleição para o atual prefeito, o Almir Santos. E eu havia sido secretário 6 anos antes com a então prefeita Maria Mendonça e hoje deputado estadual Maria Mendonça. Eu fui secretário dela por 2 anos, 2005 e 2006. Pedi para sair em 2006 e vim trabalhar com Nilson Lima. E trabalhei com Nilson 2007, 2008, quando Nilson saiu do governo de Marcelo Deda. Lembra da briga que teve entre Nilson Lima e Marcelo Deda, que ninguém até hoje sabe por que a briga de Marcelo Deda, né? E a gente fala de Marcelo Deda, a gente se emociona pelo caráter, pelo homem que ele foi como gestor público. É um homem que transformou, que deu esperança para toda uma geração, para a minha, para a sua, para os meus filhos. Você falar de Marcelo Deda, você se emociona. E eu, em 2006, nossa senhora, eu fui para as ruas pela eleição de Marcelo Deda. Fui para o governo dele pelas mãos de Nilson Lima. Trabalhei com o Nilson 2 anos. E quando o Nilson saiu do governo, eu não pensei 2 vezes. E eu pedi demissão do cargo que tinha na Secretaria da Fazenda. E eu pedi demissão. Por lealdade. Eu tinha alguma coisa contra a Marcelo Deda, pelo contrário. Mas a minha afinidade nos 2 anos foi construída com o Nilson Lima. E se ele saiu, eu não achava justo, não achava correto continuar no governo, porque a minha relação era com o Nilson. E aí foi quando o Luciano Bispo ligou para mim, até brigou, você estava desempregado, né? Eu disse, estou. Ele disse, venha para aqui, Itabaiana, ser meu secretário. Eu disse, Luciano, eu fui secretário de Maria. Ele disse, venha. Ainda disse assim, do meu povo eu cuido, do povo de Maria você se resolva. E eu fui e trabalhei 4 anos com o Luciano. Quando perdemos a eleição, o atual prefeito de Itabaiana me convidou para continuar como secretário dele. E eu agradeci. Eu agradecia, Paulo. Sem nenhum demérito, eu digo isso, eu agradecia a ele. E disse, em Itabaiana eu tenho lado. E Valmir usou a frase, Luciano Bispo está bom. E eu virei para ele e disse, Luciano Bispo é meu amigo. Ele pode estar sem cargo, mas a minha amizade com o Luciano não é pelo cargo. E nós ficamos 2013 e 2014 sem atuar no poder, sem estar no poder. Eu não nasci no poder. Em 2014, o povo de Itabaiana, graças a Deus, deu uma votação maravilhosa a ele, ele se elegeu deputado estadual. Numa conversa, vínhamos eu e Luciano, eu dirigindo o carro e ele do meu lado.
o motorista dele vinha atrás. Ele virou e disse: o meu projeto, Marcos, como deputado estadual, é ser presidente da Assembleia. E eu vou começar a conversar com os meus amigos. Veja a lealdade de Luciano. Ele disse: antes de conversar com os meus amigos, eu vou conversar com o meu amigo Jackson Barreto, que era o governador. Você não podia ir dialogar com os deputados, montar a maioria e apresentá-la ao governador. Sem dúvidas. Não, o caminho não é esse. O líder político do agrupamento que nós estamos é o governador. Então eu tenho que ser correto com o governador. E foi ao governador. E o governador virou para ele e disse: vá construir. Se você acha que pode, vá construir. O Luciano foi eleito com 23 votos contra um da deputada Maria Mendonça. E correto, e ninguém ficou chateado. Maria tem uma posição política em Itabaiana. Foram 23 votos. Quase unanimidade. Ele foi eleito presidente da Assembleia em 2015. E os dois primeiros nomes que ele anunciou como seus auxiliares diretos, dos dois primeiros, Roberto Bispo, que é a pessoa que ele confia plenamente, que é o irmão dele, como diretor-geral, e Marcos Aurélio, como diretor de comunicação. Isso é uma honra muito grande para mim. Isso é uma coisa que não tem valor. Sabe? Então, se foram 5 anos à frente da direção de comunicação. Vocês são testemunhas do trabalho que nós fizemos à frente da direção de comunicação. A Assembleia nunca teve uma abertura. E isso foi graças à autonomia que o Luciano me deu. Porque eu não conseguia fazer absolutamente nada se o Luciano Bispo não tivesse me dado autonomia para fazer. Hoje nós temos, e dia 29, que estreou no canal 5.2, a TV aberta. Hoje você tem o canal 4, que é a TV Sergipe, o canal 5.2, que é a TV Alese, para todo mundo assistir, né? O canal 8, a TV Atalaia, e por aí vai. Então, isso é um motivo de muito orgulho para mim. A TV Alese, ela existia, mas era um canal fechado com audiência, enfim, ninguém ouvia falar da TV Alese quando nós chegamos. E nós fomos a Brasília. Eu peguei um técnico, que é um dos grandes técnicos daquele serviço, que é Benildo, e eu não conheço tecnicamente nada de rádio e TV. Eu sou radialista. Né? Mas se você falar tecnicamente sobre uma mesa, sobre antena, eu não sei. Então eu tenho que me cercar de quem sabe. Benildo sabe. E nós fomos ao Senado, conversamos com a direção de comunicação do Senado lá em Brasília, voltamos entusiasmados. E à época, tinha um projeto do Senado para comprar, fazer uma licitação nacional para comprar os equipamentos para as 27 assembleias. Perfeito. E eu conversei com a direção do Senado e disse ao técnico: você acha que isso é possível? Diante da licitação nacional, ele olhou para mim e disse: Marcos. Eu disse: não é. Voltamos. Conversamos com o Luciano e dissemos a eles que não esperávamos isso. O Luciano de pronto foi comigo e Benildo da Brasília, e lá conversamos com o senador Renan, que era o presidente. Presidente, vim aqui pedir ao senhor para autorização para comprar os equipamentos. O senhor deixa. Renan disse: compra os equipamentos, eu me der o sinal. E graças a Deus a TV Alese está aí. Os portais. Hoje nós temos 100 mil acessos no site da Assembleia. 100 mil acessos, sabe, do site num portal público. As redes sociais da Assembleia, nós temos matérias que alcançam 1,5 milhão de pessoas. Hoje você abre uma transmissão ao vivo no Facebook de uma sessão ordinária ou extraordinária e o alcance é 30 mil pessoas, 20, 30 mil pessoas assistindo. Isso é motivo de muita satisfação, de muito orgulho. Eu quando olho e vejo tudo isso, nossa, a política serve para isso, para você beneficiar a sociedade dessa forma e sentir prazer, de orgulho. Perfeitamente, Marcos. Olha, Marcos, agradeço pela sua participação, parabéns pela explanação. É mais um pré-candidato a vereador falando aqui na Liberdade. Sucesso e até a próxima. Grande abraço, muito obrigado. E eu costumo sempre dizer, estamos numa tempestade, ainda estamos numa tempestade. No Brasil são cerca de 900 a 1.000 mortes diárias. Sergipe, graças a Deus, eu olhei o quadro ontem, tem dias que é 0 no dia, notificação de 1, notificação de 5, mas os leitos de UTI reduziram quase pela metade, mas nós não podemos baixar a guarda. Nós não podemos ter aglomerações. Eu fui ontem à praia e quero parabenizar aqui alguns restaurantes que eu estive. Em um deles,
Cheguei, tinham 15 mesas lá embaixo na areia, e eu perguntei ao garçom, pode colocar mais um? Ele disse, não, senhor, a limitação são 15 mesas lá embaixo. E eu pensei, está corretíssimo. Procurei um outro que tinha uma vaga, fui manter o distanciamento, usar a máscara. As pessoas estão deixando de usar máscara, não deixe não, porque o vírus não acabou. O vírus ainda está aí. Então, assim, com essa tempestade que nós estamos, tenham muito cuidado mesmo, porque a vida vale e vale muito. Só sabe o valor de uma vida quem perdeu uma dessas 120 mil vidas no Brasil. Aqui em Sergipe, amigos meus perderam familiares e a dor é muito grande. Então, cuidem-se e que Jesus, sabe, as palavras, independente da sua religião, se é evangélico, espírita, católico, ateu, enfim, independente da sua escolha religiosa, siga as palavras de Jesus. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amém. Grande abraço. Grande abraço. Conversei com o Marcos Aurélio, ele é do PDT, pré-candidato a vereador por Aracaju.